costumo falar que a minha história com Ceilândia é meio que parecida com a história dos meus pais com relação ao crescimento deles e busca por território, porque a família dos meus pais, tanto da família paterna quanto a família materna, eles vieram do interior do Ceará para conseguir uma vida melhor em Brasília. Aquela história de vir para cá para conseguir um emprego, para conseguir ter todo dia o pão de cada dia na casa da família e tudo mais. E a história das pessoas da Ceilândia, a história da Ceilândia em si, é uma história baseada nisso, né? É uma história de pessoas que querem superar os desafios, que são desafios colocados muito pelo governo, né? Principalmente com aquelas ações de exclusão da população que é mais carente, que é mais sensível aos problemas sociais, aquele afastamento, aquele distanciamento do centro do poder, do centro econômico. Então, a história da minha família, a história da Ceilândia comigo, eu acho que é muito semelhante. Então, desde a minha fase da infância até o meu entendimento de ser do mundo, o meu entendimento de eu como indivíduo, que foi o que eu adquiri ao longo da adolescência, foi tudo em Ceilândia. Essa distância física é uma distância também que não está só no campo dos quilômetros, está também no campo do imaginário, porque quando a gente observa as principais pautas dos veículos de comunicação nessas cidades, a gente remota aquilo que você falou. Tem um olhar muito marginalizado, um olhar muito preconceituoso até, porque a maioria das vezes o jornalismo, não sei se é o jornalista em si, mas a maioria das vezes o padrão do jornalismo aqui em Brasília é um padrão que dificilmente ele vai se deslocar mais de 30 quilômetros para sair do plano piloto, para chegar em Ceilândia, para fazer uma matéria sobre algo, por exemplo, um tema de cultura em relação ao cinema. Dificilmente ele vai fazer isso, por vários temas, várias problemáticas. Uma das problemáticas, é claro, é a distância. Ele vai preferir fazer alguma coisa na Asa Norte, na Asa Sul, na região central, em outras regiões. E fica muito difícil a gente lidar com as pautas que Ceilândia nos proporciona, pautas tão ricas, que eu falei, pautas tão boas pra gente, com essa distância. Se a gente mora um ano só em Ceilândia, a gente já conhece pessoas ali que praticamente metade da Ceilândia conhece, que são pessoas que fazem parte dessa identidade e que são pessoas que trazem um conteúdo muito grande, um conteúdo muito bom. Porque o jornalismo é o quê? É a realidade. E a realidade não é o plano piloto. O plano piloto, na verdade, às vezes é o distante da realidade, não é o padrão. O que eu sei de Ceilândia, o que eu entendo por Ceilândia, o que me vem na cabeça quando alguém fala de Ceilândia, é riqueza. Riqueza é a minha primeira palavra, apesar de ser muito repetitiva na minha fala, é a primeira palavra que vem, porque se a gente pegar a história de Ceilândia, se a gente observa o contexto de Ceilândia, são pessoas que estão ali, que vieram de diversas partes do país, principalmente regiões do Nordeste, do Norte. Se a gente vai na Feira de Ceilândia, por exemplo, a Feira Central ali, a gente ouve os sotaques mais maravilhosos do Brasil, a gente sabe que pessoas que estão ali tiveram histórias de famílias como a minha, que vieram para cá por uma vida melhor e se encantaram e encontraram o Nordeste, o Norte em Ceilândia. Ou seja, Ceilândia tem essa mistura de tudo o que é a essência do Brasil. Porque se a gente parar para pensar em quem construiu Brasília e quem colocou as obras do Brasil para cima, são as pessoas do Norte e do Nordeste. São as pessoas que são a base, que mais movimentam a economia, mas às vezes no imaginário da população em geral são as pessoas que ficam ali num nível abaixo da sociedade, sendo que são as pessoas que construíram tudo. Na minha interpretação, os jovens de anos passados para cá foram tendo um conhecimento e se apropriando mais do que é Ceilândia. Ceilândia é uma cidade jovem, as pessoas jovens, elas às vezes têm esse tempo de maturação das ideias, né, de ter a maturidade, e os jovens eu vejo que foram muito adquirindo essa identidade de Ceilândia e foram muito se apropriando disso.
Você falou do rap. O rap é um ótimo exemplo, que veio do repente, que tem muita fonte do repente, e que, às vezes, o jovem que mora ali perto da Praça do Cantador, que foi um lugar até onde Luiz Gonzaga já foi, tem histórias incríveis do forró e do repente ali, ele vai ter muitos elementos culturais que não precisam se prender a só aquilo que já é rico. Ou seja, o jovem que participa de um evento cultural em Ceilândia de forró, por exemplo, ele tem ali uma base para vários outros elementos estéticos e culturais, ele tem ali base para muita coisa. Então, acho que o jovem de Ceilândia, ele foi cada vez mais percebendo essa valiosidade. A gente está falando dos 50 anos de Ceilândia em uma data tão atípica, que é a data da pandemia, a segunda data da pandemia, o segundo ano da pandemia, é difícil a gente não pensar de uma forma lamentável comemorar 50 anos durante a pandemia, porque a pandemia afetou tanto, mas tanto Ceilândia. A gente vê a história da pandemia em Brasília, ela começou com as pessoas ricas que viajavam para o exterior e voltavam para cá, e aí no começo todo mundo estava com muito medo disso, e o vírus ainda era um mistério para todo mundo. E algumas pessoas se questionavam se o vírus ia se espalhar para todas as camadas da sociedade, e a gente viu que não tinha como não se espalhar, porque essas pessoas que trouxeram o vírus para cá são pessoas que se alimentam do braço das pessoas que moram nessas regiões mais afastadas, que são de classes sociais consideradas mais baixas, e que precisam estar indo para essas casas, para esses lares constantemente. Então, é muito triste falar dos 50 anos de Ceilândia na época da pandemia, que foi uma pandemia que foi tão cruel com Ceilândia. Toda vez que a gente fala de Ceilândia, a gente fala de resistência, né? A gente fala de todas essas coisas bonitas, mas a gente tem que lembrar também de que isso tudo ocorre apesar de, porque Ceilândia é um grande apesar de, tem muita riqueza apesar de tudo que fizeram e que fazem para tentar diminuir e afastar essas riquezas da população.